Saudações no lindo estado de Goiás, que não é bom, mas é quase. São 10 horas da manhã e fazem 19 graus. Por que hoje a gente está saindo mais tarde? Porque a nossa live de hoje vai ser sobre os Estados Unidos, a civilização americana, o modo de vida, a economia dos Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês, é claro que a gente estuda todos os assuntos antes de falar sobre eles, mas os Estados Unidos são mais trabalhosos, porque muita da informação disponível, na verdade, é lixo. Lixo, gente, de verdade, sabe? Umas coisas que não... Só repete as bobagens que eles usam para mentir sobre si mesmo para o mundo. Então, conseguir fontes boas, que não é uma questão de ser mainstream, não, é outsourcing, não é essa a questão. A informação tem que ser verdadeira. E o viés tem que ser o mais honesto possível. E sobre os Estados Unidos, uma coisa difícil de se conseguir é a honestidade. O país se tornou independente graças à atuação de contrabandistas e pessoas muito dispostas a roubar terras indígenas, escravizar africanos e não pagar impostos. Essa foi a lógica da fundação dos Estados Unidos, certo? Deixa eu só ir ao mercadinho, que eu ainda não comi nada, então eu tenho que comprar alguma coisa. Empolguei com leitura e tô com fome. Não vou esperar o almoço não, porque eu tenho diabetes aí, dá fraqueza. Muito bem, compramos nosso pão e os pão de queijo. Mas vamos voltar ao assunto. Os primários da fundação dos Estados Unidos, eles se basearam numa noção canhestra de liberdade, uma noção canhestra e limitada de liberdade, na ojeriza ao pagamento de impostos, ou seja, no sustento da vida pública, certo? Como eu disse, no roubo de terra de indígenas, porque o capitalismo é isso. Os Estados Unidos nasceram capitalistas. A Inglaterra, onde o capitalismo surgiu, tornou-se capitalista ao longo de séculos. Mas os Estados Unidos já nasceram capitalistas. Então os Estados Unidos têm todos os vícios do capitalismo. A formação dos Estados Unidos carrega em si todos os vícios do sistema capitalista. Roubar o que não te pertence. As terras foram roubadas aos indígenas, roubadas aos havaianos, roubadas aos alascanos, roubadas aos mexicanos. As terras foram roubadas. O roubo de terras foi o início da formação do patrimônio americano, certo? O roubo. A terra não era deles, a terra tinha dono. Eles roubaram. Roubo. Fique claro, roubo. A escravização de seres humanos vindos da África. Então, houve uma guerra civil entre os que preferiam explorar a mão de obra de trabalhadores e trabalhadoras pobres e os que preferiam escravizar pessoas vindas da África. Explorar trabalhadores e trabalhadoras pobres é mais lucrativo. Deixa eu explicar para vocês por que é mais lucrativo. O dono de escravos, de pessoas escravizadas, ele é obrigado a dar alimento, é obrigado a dar abrigo. A pessoa que emprega outras pessoas, ou seja, que rouba delas o fruto do próprio trabalho, porque a mais-valia é isso, a mais-valia é o roubo de uma parcela do trabalho executada por outra pessoa. Quando Marx fala, o trabalho não pago, porque eu creio que ele ficou com vergonha ou medo da censura, de dizer o trabalho roubado. Ninguém fica rico trabalhando. Ninguém fica rico trabalhando. Você fica rico explorando o trabalho dos outros. Então, houve uma guerra civil entre o Norte, que preferia explorar o trabalho de outras pessoas, roubar o resultado do trabalho de outras pessoas, e o Sul, que escravizava explicitamente pessoas vindas da África. Essa foi a Guerra Civil.
Roubar o resultado do trabalho de outras pessoas se mostrou mais lucrativo e mais eficiente. Então o norte vence. Em um determinado momento, os Estados Unidos estiveram muito ocupados em roubar terras dos mexicanos e roubar terras dos indígenas. Mas quando o norte terminou de roubar terras dos mexicanos e roubar terra dos indígenas, bem como assassiná-los, certo? Quando o norte terminou de fazer isso, o grande roubo, eles puderam partir para uma nova empreitada, certo? Eles compraram a Alasca dos russos e aí roubar os alascanos. Terminou de roubar os alascanos? Bom, aí havia um reino independente chamado Havaí. O último rei era Kamehameha III, se não me engano. E, bom, o que os americanos fizeram? Roubaram essas terras, roubaram para si essas terras, usurparam o governo, transformaram o Havaí em território e posteriormente em estado. Mas não bastava. Depois de ter roubado todas as populações nativas do território que eles conquistaram pela força das armas e da violência, era necessário, para a expansão do capitalismo, estender esse roubo, essa pilhagem, essa pirataria, para mais adiar. E aí houve a Guerra Hispano-Americana, na qual os Estados Unidos roubaram os territórios espanhóis, sobretudo Porto Rico, Filipinas, Guam. Foi assim que os Estados Unidos se acionaram desse território. Chegando nas Filipinas, claro, roubaram as terras dos filipinos, para roubar as riquezas dos filipinos, para roubar o resultado do trabalho dos filipinos, certo? Houve resistência e tal, mas os filipinos só conseguiram de fato a independência após a Segunda Guerra Mundial. Ok. Porto Rico também, claro, foi roubado. É o que os Estados Unidos fazem, é o que o capitalismo faz, é roubo, gente. Vocês têm que, para ficar claro o que é o capitalismo, tem que dar o nome que as coisas têm. Perfeito? Eles tentaram Cuba também, mas Cuba, graças a José Martí, foi capaz de resistir à tentativa dos Estados Unidos de roubar. Mas aí, os Estados Unidos contam com ladrões locais. Aqui no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso é um desses ladrões locais, né, que ajudou a roubar o próprio povo e entregar para os interesses dos Estados Unidos. Houve Miguel Temer, houve o Mijair. Então, são forças internas que ajudam a roubar o próprio povo para entregar as riquezas da nação aos Estados Unidos ou a conluiados. Certo? Essa é a história. Bom, os Estados Unidos, como a gente disse, trabalharam com o sistema por muito tempo. Vê, segunda, eles... Deixa eu explicar outra coisa aqui, perdão. Tinha um cachorrinho muito bonito aqui, eu distraí. Eu tenho... não sei, os cachorros têm alguma coisa contra mim. Eu fui mordido por cachorro 3 vezes em 2 meses. Sempre por cachorro pequeno e por trás. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Essa foi a última vez que eu tive uma interação direta com o cachorro. É isso aqui que vocês estão vendo. Os cachorros, por algum motivo, né? Eles me mordem, eu não provoco. Eu tenho autismo, então às vezes por isso eu fico distraído e não leio os sinais. Quem tem transtorno de espectro autista tem dificuldade para interpretar os sinais, e não é só de seres humanos. Cachorro dá sinal que está agressivo. Quando eu estou na roça, eu tenho muito medo de cachorro, então eu presto muita atenção nos sinais. Nunca fui atacado por um cachorro de roça. Mas na cidade, como eu tenho um transtorninho, deixa eu explicar rapidamente. É o contrário de TDAH. TDAH acho que ele não consegue concentrar, né? Quem tem o meu transtorno específico, concentra numa coisa só e o mundo em volta pode acabar que você não presta atenção. E na cidade isso é perigoso, porque esses cachorrinhos pequenos, esse que me mordeu foi um show-show. Esses cachorrinhos pequenos, às vezes eles são agressivos, certo? Às vezes eles são agressivos. E nessa, se você não está prestando atenção nos sinais, eles te mordem. E aí acontece muito de cachorro me morder. Como eu disse, nos últimos 2 meses, 3 vezes,
por 2 cachorros diferentes, né? Acontece. Mas voltando ao que nós estávamos falando, os banqueiros dos Estados Unidos, na verdade, a partir do Banco da Inglaterra, criaram o primeiro Banco Nacional em 1802. Mas é claro que ele quebrou os Estados Unidos, e aí não renovou a carta em 1822. Eles tentaram novamente recriar o banco em 1832. Mas em 1852, o presidente grilou e, na verdade, Lincoln criou o dólar moderno para não ter que pagar taxa de senhoriagem para os ingleses. Então o segundo Banco Nacional também foi extinto. Após o início do século XX, eles tentaram mais uma vez, só que dessa vez eles viram que o nome primeiro Banco Nacional e segundo Banco Nacional estava queimado porque destruiu os negócios, quebrou a economia, enriqueceu ladrões. Aí eles mudaram o nome, em vez de terceiro Banco Nacional, eles criaram o Federal Reserve, que é tão federal quanto o Federal Express é federal. É só um nome, e é um banco particular, que cobra uma taxa de senhoriagem para emitir o dólar. Então são banqueiros particulares que roubam o dinheiro não só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. A Primeira Guerra Mundial, coincidentemente, ela aconteceu 2 anos depois da criação do Federal Reserve. A participação do Federal Reserve na Segunda Guerra Mundial foi, né? Os Estados Unidos não discordavam tanto do nazismo assim. Vou ser honesto aqui. De quem que os Estados Unidos são inimigos? Da Rússia, inimiga do nazismo europeu, e da China, inimiga do fascismo japonês. Os Estados Unidos gostam de fascismo, eles são amigos de fascistas. Eles mesmos são fascistas. Um dos poucos países do mundo onde o nazista pode agir livremente, à vontade, do jeito que quiser. Os Estados Unidos concordam com isso. Por que então que eles lutaram contra regimes dos quais eles concordavam? Considere ainda que Winston Churchill era racista, era enormemente racista. Winston Churchill era racista até a medula, até o centro da alma. Então, como um racista, tanto quanto era o Adolf, e um fascista, resolveram se unir contra regimes fascistas e racistas. Negócio, business, Federal Reserve. Então aí teve a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, eles, em posição de força, impõem ao mundo, a União Soviética não assina o Tratado de Bretton Woods. Para evitar novas... Olha só a explicação oficial. Por que eu detesto o livro didático? Por que eu sofria sendo professor? Porque eu era obrigado a mentir. Certo? Eu era obrigado a mentir. A explicação que tem nos livros didáticos, coincidentemente escritos por editoras inglesas, americanas ou canadenses, é que os Estados Unidos queriam evitar uma nova corrida monetária que poderia acabar dando origem a uma nova guerra. Não foi, gente, não foi. Os Estados Unidos queriam que o mundo inteiro pagasse uma taxa de senhoriagem ao Federal Reserve, aos banqueiros particulares que emitem o dólar. E aí eles fizeram o quê? Vamos associar a emissão de dólar à posse de uma determinada quantidade de ouro. Certo? Então os Estados Unidos só podiam emitir dólar quando tivessem ouro. Mas havia taxa de senhoriagem, que todas as pessoas do planeta, empresas, tudo, organização, governo que usa dólar, paga aos banqueiros dos Estados Unidos. Perfeito? Então esse Bretton Woods dura até 1974. 1973, coisa assim, me deu branco na data específica. Começo da década de 1970. Quando os franceses e alemães viram que os Estados Unidos estavam gastando uma quantidade de dinheiro enorme na Guerra do Vietnã. Certo? Uma quantidade de dinheiro gigantesca na Guerra do Vietnã, e resolveram pagar para ver. Será que os Estados Unidos têm tanto ouro assim? Pagaram para ver. Não, então nós queremos nosso ouro. Toma aqui os dólares que nós temos e entrega o ouro equivalente. E os Estados Unidos, evidentemente, não tinham. E aí o Richard Nixon simplesmente aboliu. Não é oficial. A lei foi suspensa, nunca passou pelo Congresso. A lei foi suspensa, está suspensa até hoje. O padrão dólar-ouro. Certo? Que foi logo depois substituído pelo petrodólar. Porque os Estados Unidos descobriram que podia lastrear o dólar
numa riqueza dos outros. Você viu, é um sistema de ladrão. De ladrão. Você vai lastrear a riqueza, usar como lastro a riqueza de outros, os produtores de petróleo, para lastrear a sua moeda, o dólar. E aí surge o petrodólar. O petrodólar é uma coisa interessante, porque o mundo inteiro precisa de petróleo. Então o mundo inteiro precisava de dólar. Mais do que isso. Isso significava que as nações árabes do Golfo Pérsico, o Irã não é árabe, elas teriam uma quantidade imensa de dólares em mão. Aí os Estados Unidos proibiram eles de comprar patrimônio americano. Mas eles podiam comprar título da dívida. Então os Estados Unidos começaram a ser financiados com esses títulos da dívida pública. Esse endividamento é muito importante para a gente entender o que aconteceu nos Estados Unidos após o fim do sistema Bretton Woods, que a gente vai falar no outro vídeo para não ficar muito longo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo e a live de hoje às 20h30. Curta, compartilhe, certo? Isso nos ajuda bastante.